Iniciando agora. Bom dia, pessoal, bom dia. Vou fazer aqui uma breve introdução da nossa atividade e passar para a Catarina. Então, se alguém não me conhece, eu sou Maria Bruna, eu sou psicanalista, eu sou membro associada do Ato Analítico, que é a escola responsável por esta atividade, e sou coordenadora do Núcleo BH, né, que é o núcleo responsável por essa atividade que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, vamos contextualizar um pouquinho o ato para vocês entenderem a proposta da atividade. O Ato Analítico é uma escola de psicanálise do Rio de Janeiro, especificamente de São João do Meriti. Então, é uma escola de psicanálise que nasce na periferia do Rio de Janeiro. Nasce do desejo de levar a psicanálise para diversos lugares, né? A gente que está na área, a gente sabe que muitas vezes a psicanálise pode ser um pouco elitizada. Não porque ela é elitista, mas pelos próprios analistas, né? Alguns que acabam se posicionando nesse lugar. Então, o ato analítico nasce despretensiosamente quando Jorge Pragana, que hoje é o diretor da escola, reúne um grupo de pessoas para fazer estudos, seminários, e disso nasce a escola. Então, a gente está aí, né, desde todo esse período, cerca de 6 anos, salvo me engano, da existência do ato analítico. E o ato analítico tem a proposta de democratizar o acesso à psicanálise, né, tornar possível a formação para todos aqueles que desejam. Né? Então, não só a mensalidade que a gente tenta, né, o Jorge sempre tenta colocar de uma forma possível para todos, como pela recente criada comissão de bolsas da escola, que é um departamento para oferecer bolsa de estudos para pessoas que não podem arcar com a mensalidade, e também por meio das atividades dos núcleos. Nós somos uma escola só, uma escola única, não temos subescolas, os núcleos são a referência da escola em lugares diversos. E os núcleos privilegiam as atividades presenciais justamente para a gente fortalecer o laço social, já que a escola é a nível nacional, então os encontros internos dos membros acabam acontecendo de forma virtual na maior parte do tempo. Então, os núcleos são atividades para que os membros possam se encontrar presencialmente e também para que possam levar a psicanálise a vocês, as pessoas externas à escola. Então, todas as atividades de todos os núcleos são abertas. O Núcleo BH, especificamente, tem 2 atividades. A gente tem a atividade presencial, nas sextas, às 10 horas, que é quinzenal, mas justamente para democratizar o acesso e facilitar, porque sabemos que é um horário que muita gente não pode, porque vai estar atendendo, enfim, fazendo alguma coisa. A gente começou com essa proposta de atividades mensais online, né? Então, a cada mês vai ter uma atividade diferente, um tema diferente, convidados, pessoas da própria escola, para a gente se reunir aqui e fazer esse momento, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. A gente fica feliz de ter vocês aqui. Agradeço a Catarina pela generosidade hoje de compartilhar esse tema tão importante, que acho que tem muito para acrescentar para a nossa formação. Então, vou passar a palavra para ela. Catarina, fica à vontade para apresentar. Se alguém tiver dúvidas, pode ir colocando no chat que a gente vai respondendo à medida do possível. Legal. Então, bom, qualquer coisa que vocês quiserem complementar, perguntar, acrescentar, a gente vai interagindo, tá? E aí, bom, sou psicóloga, e sou psicanalista também, mas tem esse viés da psicologia conseguir interagir com vários campos também. Então, acho que hoje eu me sinto muito uma psicóloga pela temática, né? Tem muito a ver com remédios e tudo mais. Mas aí a gente vai acrescentando, a gente vai pontuando, tá? Então, o que eu pensei aqui da agenda, né? Eu vou passar por esses pontos, né, de falar de algumas pessoas importantes, algumas diferenciações até orgânicas aí da planta, alguns detalhes delas que as pessoas comumente podem não ficar sabendo, eu mesmo não sabia antes da pesquisa. Eu participei do congresso, foi lá na UFMG, né, na Faculdade Federal daqui,
e foi acrescentando muito. Então, uma pincelada de muita coisa que eu ouvi presencialmente, e eu peguei essas informações da Unifesp, que é o curso que eles estão dando, também na Federal, só que lá de São Paulo. Então, são informações muito recentes, que é do curso desse ano, que está lançando até essa semana passada ainda estava atualizando cada vez mais aulas ao vivo, tá? Então, isso aí tem algumas doenças que a gente vai passar, vamos lá, para a gente não perder tempo. Bom, o Carline é um nome que vocês vão ouvir muito quando vocês estiverem aí envolvidos, né, caso vocês aprofundem aí, porque ele representou muito bem o Brasil, né, a partir aí de 52, pesquisando mesmo na Escola Paulista de Medicina, então a medicina tem que sempre lá seu peso, né? E aí na década de 80 ele teve que parar devido à proibição no Brasil, né? E aí, bom, em outras partes do mundo continuou fluindo. Mas ele foi iniciando também as publicações dele, aí tá mostrando que ele fez mais de 50, por exemplo, né? Em pacientes que não respondiam muito bem ao tratamento convencional. Então, seja com polifarmácia, usando vários remédios, ou, enfim, né, que não respondiam e ele queria ver. Quem sabe se a cannabis, se a maconha teria uma resposta melhor, ou se auxiliasse, nem que seja, né, a vida deles. E ele fez parceria com Israel. Israel hoje é destaque no mundo de pesquisas desse tipo. Então, enquanto ele parou aqui, conseguiu continuar fluindo por lá, tá? E aí, bom, surgiu aí na Ásia, e aí tem vários pontos, né? Tem gente que fala que é para um lado ali da Ásia, mas enfim, pelo menos 12 mil anos antes de Cristo. Então a gente vai passar aí por alguns pontos históricos que eu acho bem interessante. Então, não é algo de hoje, né? Assim, até para a gente pensar da funcionalidade dela que ela foi tendo no decorrer dos vários anos, né? E aí, bom, tem muita variedade agronômica. Claro que a gente consegue ver aqui nessa imagem, né? Vocês estão vendo a minha seta? Só para eu saber, caso eu aponte. Não sei se vocês veem minha seta. Aqui está no cannabis sativa sativa. Eu E no tô conseguindo ver sim, viu? tá. Então, apesar da gente ter essa diferenciação que muitas pessoas falam, né, da sativa e da índica, tem ainda várias outras classificações, mas de forma geral elas vêm da mesma família. Então a gente vai estar falando da mesma coisa, mas as características vão mudando devido à domesticação, né? Então, vamos supor, a gente domesticou aí os cães, né? Tem toda aquela história ali dos lobos, etc e tal. Então, essa domesticação tem a ver também com a espécie humana na Terra, né? Que a gente foi parando, começamos a não ser nômades, então, a gente foi fazendo as modificações ali na natureza que eram necessárias para a sobrevivência. Então, vai ter a ver tanto para atender os nossos desejos, quanto as nossas necessidades, né? E aí, bom, tem mais de 600 princípios ativos, tem muita pesquisa fluindo, então pode ser que mais para frente encontre cada vez mais componentes aí dentro dela. Então, geralmente as pessoas falam muito de CBD ou THC e fica bem restrito nesses dois itens, né? Só que tem vários outros que são muito úteis, e aí a gente vai dando uma pincelada, né? Então, um exemplo aí é o milho, que antigamente o milho tinha muitos poucos grãos, e hoje ele tem vários grãos, né? Então a gente pode pensar nisso também da modificação da cannabis. De forma geral, para quem não sabe, tem aí essa índica, e aí a gente tem a sativa também. E aí cada uma vai sendo usado para algumas coisas específicas, tem a questão da densidade, do tamanho, da altura, mas aí vamos lá. Bom, a gente tem aí a planta macho, que ela também é vista como cânhamo, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Resistente à água, muito boa para tecelagem, por exemplo. E aí ela não costuma ser muito usada na farmácia, porque não tem tanto THC nas folhas, mas de forma geral a gente consegue encontrar diversos componentes na raiz, no tronco, né? Assim, porque as pessoas falam muito da flor, mas de forma geral nela inteira a gente consegue ter os componentes, tá? Então a macho, ela dá muita semente, e a semente pode ser usada como alimento para nós. Também aí a gente consegue fazer para os animais, fazer azeite, fazer óleos. Além de que, né, as velas, as roupas antigamente eram feitas com cânhamo, papéis, etc e tal, né?
E aí, bom, a fêmea, se ela for fecundada pela planta macho, tanto é que geralmente quem planta separa assim que descobre qual é aí o sexo delas, né? Porque interrompe a produção dos fitocannabinoides, que é a produção dos itens que interessam aí pra gente, né? Então, para ela continuar produzindo, eles separam uma da outra. Então, a gente consegue ver aí na flor, né? Tem basicamente 90% do THC que pode ser encontrado, por isso que tanto falam dela, porque está bem concentrado, né? E, por via de curiosidade, elas podem ser hermafroditas também, tá? E aí, bom, flavonoides, terpenos, não sei se vocês já ouviram falar. Bom, a gente pode pensar o quê? Um outro nome que pode ser legal de vocês saberem é esses tricomas aqui, tá? Então, os fitocannabinoides, as coisas que interessam aí para a gente, vão estar lá também, tá? Uma parte importante dela. O que é bom que vocês saibam? Nós produzimos endocannabinoides. Então, nosso corpo tem receptores e nosso corpo vai ter ali seja pela planta ingerida, enfim, né? A gente vai falar um pouco mais aí para frente também. A gente vai ter como se fosse a chave e a fechadura. Então, aqui a anandamida a gente produz, beleza? A 2-AG, mas tem vários outros. Essas são as mais famosas, para ver se fica aí tranquilo de vocês irem pegando alguns nomes, né? Que a gente produz. Então, mesmo se a pessoa não consumir nada da maconha, nada da planta, de cremes e afins, ela ainda vai ter funcionando aí no corpo dela. E a anandamida, do sânscrito, né? Significa felicidade. Então, tem aquela questão de quando a gente produz atividade física, as pessoas falam muito da endorfina, né? Fiquei endorfinado, estou muito feliz, mas tem a ver também com o aumento da anandamida no corpo. Então, isso é algo que as pessoas não costumam comentar muito, né? E aí, bom, os flavonoides, que são outros itens da planta, né? Além do CBD, além do THC, tem uma série de flavonoides, vários terpenos também. E aí, bom, são vistos como analgésicos, anti-inflamatórios, os terpenos, né? Relaxantes, podem ser também estimulantes. Então, olha que interessante, né? Relaxa ou estimula? Vai muito da quantidade, vai muito de qual terpeno a gente vai colocar aqui, a gente vai manusear para mais, para menos, na porcentagem que tem na planta. E essa biodisponibilidade vai variar conforme a via de administração, né? Então, vai ser fumado ou ele vai ser em gota, né, debaixo da língua. Ou não, eu vou comer, porque aí vai passar pelo processo de digestão, assim como os remédios. Os médicos, eles aplicam uma quantidade um pouquinho maior, porque vai ser digerido, processado pelo organismo e vai diminuir. Então, a quantidade disponível no corpo diminui também. Enfim, só para a gente ir pensando conforme as doenças, conforme as necessidades, conforme a pressa, o que vai ser avaliado dessa via de administração. E aí, bom, tem esse quadro, nessa imagem, que eu inclusive já vi pessoalmente, é algo que chama muita atenção. Aqui tem vários componentes, né? Então, CBD, THCV, né? Então, tem HCA, tá vendo? O CA é quando ele tá na planta, né? Normal ali, ele tá ácido, por isso A. E aí, quando a pessoa, vamos supor, vai vaporizar, aí ele já entra como THC. Então, já tem ali uma modificação naquele componente. E aqui tem várias doenças, vamos supor, diabetes. O que pode ser bom? Uma planta que tenha alta concentração desse THCV, por exemplo, né? Então, tem vários, né? Ó, glaucoma. Então, é interessante que as pessoas às vezes falam muito CBD, 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 mas olha só, fatiga, né? Tem coisas que só o THC já vai funcionar super bem, né? Então, aí a síndrome de Tourette e várias outras, né? Ó, câncer, HIV, AIDS. Então, aqui é um compiladinho, né? Aí tem essa separação, né? Coisas que possam ter a ver com alimentação, comida, e aí a gente vai desmistificando. Ah, maconha da larica, tá, mas dependendo, a gente consegue reduzir a fome também, não só aumentar a fome. Então, como que a gente vai fazer essa quantidade específica, né? Então, só prescrever? Não, vamos entender essa quantidade aí para funcionar direitinho com o mínimo de efeitos adversos, tá? E aí, bom, tem vários sites, esse aqui é o LIF,
uma das opções, para quem quiser dar uma olhada, vai falando, né, alguns efeitos colaterais que podem ter, conforme a quantidade, conforme a doença e afins, e mesmo assim, né, a gente consegue ver que os remédios comumente, né, esses aí que já existem, pode ser que eles deem efeitos colaterais muito mais fortes, dependendo do que se trata, do que a cannabis. Então, a dosagem vai pegar forte aí também, né? Para não ficar com os olhos tão secos, ou então, se é melhor ficar com os olhos levemente secos, né? Usa ali um colírio, do que ter outros impactos, né? Uma gastrite, um fígado ali alterado também devido à quantidade de processamentos, de remédios, mas enfim. Atualmente, 3 universidades federais podem cultivar, podem estudar. E o que eles podem estudar, né? Tanto os fitocannabinoides, pegar a planta e ir ali descrevendo, entendendo o que se passa, podem também mexer, entender, né, dos nossos endocannabinoides, o que vai acontecendo, se a gente acrescenta e afins, e tem os sintéticos. Então, as pessoas conseguem já fazer modificações, né? Então, por exemplo, a gente consegue ter um componente só de CBD, não tem mais nada, só tem o CBD ali naquele vidrinho, seja o que for, num creme, né? Então, a gente consegue ir modificando a nosso favor, que é o que a gente falou mais cedo. Outro nome muito importante é o Michelin. Confesso que não sei falar o nome dele, vou chamar ele de Rafael, mas esse sobrenome é muito famoso. Ele faleceu muito recentemente, em 1992, né? É ele, israelense, está vendo aí a presença. Tem aí esse ponto do THC, foi ele que descobriu, tá? Mas ele descobriu antes. E ele vai descrevendo os endocannabinoides de uma forma muito fascinante, que vai explicando que ele modula os outros sistemas. Ele não trabalha sozinho, muito pelo contrário. Ele trabalha com a homeostase de todos, né, todas as partes do corpo, vou colocar assim, né? Então, aqui tem alguns pontos nessa imagem, a gente tá separando aqui, né? O CB1, então, tem o CB2 também, tá muito espalhado mesmo pelo corpo. Aqui não tá mostrando, mas também tem na perna, por exemplo, tem no joelho, por exemplo, tá? E aqui tá mostrando aqui, ó, o receptor canabinoide, tá vendo? E tem aí o canabinoide. Não, poderia ser um endocannabinoide também, vamos supor, né? Um que a gente tenha produzido, anandamida, 2-AG, e aí tem os receptores aqui também, tá vendo? De forma geral. Algo para a gente pensar é, tem o neurônio pré-sináptico e o pós. E aí a informação vai passando, né? Do pré para o pós. E aí eles podem funcionar também da forma contrária, do pós para o pré. Falando assim, produz mais ou então produz menos, e nisso vai equilibrando várias funções do corpo, né? Então, aqui, tá vendo? Ó, fígado, pâncreas, enfim, vamos lá. A gente pode pensar em conversar sobre fitoterapia quando a gente estiver falando sobre maconha. A fitoterapia, bom, é sobre prevenção, de tratamento, né, também, que usam as plantas, que são medicinais, ou algum derivado ali dela, né? Então, de forma geral, eles são obtidos dessa matéria vegetal, sem tirar, por exemplo, né, sem colocar, sem mexer demais ali naquilo. E quem pode prescrever? Né? Médico, dentista, veterinário, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, biólogo. Já vi também que fisioterapeuta poderia também. Então, quando a gente fala de quem pode prescrever maconha, são outros 500, né? A gente consegue falar que são médicos, que é o pessoal da odontologia. O veterinário, tem hora que sai uma lei falando que pode, tem hora que sai uma lei falando não, né? Assim, então tem lá uma polêmica. É importante que quem vá prescrever tenha ali, né, um contato de estar entendendo como que a lei está hoje, em 2023, no mês tal, para ter certeza que vai continuar tudo certinho, né? E aí, bom, outra forma aí de tratamento, por exemplo, é a alopatia, que vai agir pelo contrário, né? Então, vamos supor, são medicamentos que vão direto no sintoma. Então, se eu estou muito quente, aí a pessoa vai lá e vai dar alguma coisa para gelar o corpo, mexendo aí nos contrários, né? E aí, bom, o CBD, ele é um fitofármaco. Fito tá vendo que vem da planta, né? E o fármaco, porque teve essa modificação aí a partir da indústria farmacêutica e afins, né? Então, a gente pode ter o full spectrum, que pode ser, né? Eu peguei, extraí o óleo ali, peguei tudo que tem da planta. Então, vai vir os flavonoides, os terpenos, tudo junto.
Mas, se a gente falar, por exemplo, de um broad spectrum, a gente vai estar falando de um que não tem o THC. Tem todo o resto, que inclusive é muito importante, né? Às vezes pode funcionar, inclusive, melhor no corpo quando tem junto esses outros componentes, não sendo apenas exclusivo só THC que eu preciso, ou só CBD. Pode funcionar? Com certeza, inclusive funciona. Mas existem várias pesquisas mostrando que quando a gente usa os outros componentes, esses demais vão ajudando ao sistema funcionar cada vez melhor, tá cada vez mais ligado, tá funcionando melhor. Por que eu vou colocar só o THC se tem outros componentes que vão funcionar parecido com o THC, que vão ajudar o THC a trabalhar até melhor? Por que eu vou sobrecarregar? Vamos supor, né? Só para dar um exemplo assim mais bruto. Então, bom, tem várias formas a gente ir extraindo esses componentes, tá? E aí fica aquela questão: por que a gente deveria comprar de fora um remédio para o SUS, por exemplo, hoje, sendo que a gente pode cultivar ele aqui? Então, por que eu vou comprar em dólar? Então, aí a gente já começa a dar uma pincelada na política, na economia, numa gestão para o Brasil ser autossuficiente. E, inclusive, tem políticas hoje que incentivam mais, né, essa compra de remédio do que a gente poder plantar e ter essa funcionalidade. Vamos prosseguindo. Então, olha só, as chavinhas, que a gente ouve muito falar, tá vendo? E aqui é a fechadura. Então, a gente precisa dessa fechadura no corpo para que a chave possa entrar. Então, aqui poderia estar uma anandamida, poderia estar um 2AG, que são as que a gente produz, entre várias outras que a gente produz, tá? Não produzimos só duas. E aí, bom, esse outro nome aqui, muito bonito, né? Chosney, não sei falar, mas bom, ele foi ali um médico irlandês, foi lá para a Índia, foi bem longe, né? E ele foi fazendo estudos com humanos, com cães, mexendo também ali com a cannabis, a gente está falando disso mesmo. E aí viram que, por exemplo, nessa época daqui de 1840, já dava para tratar o tétano usando maconha. Então, são coisas que a gente não vê as pessoas falando por aí. Eu achei muito interessante, né, assim. E aí, bom, tem muita pesquisa acontecendo, internacionalmente, igual eu comentei, flui muito bem também. E aí, eles retornaram em 1960, porque lá fora teve uma proibição também. A proibição não funcionou só no Brasil, por exemplo, né? Mas lá eles voltaram antes a conseguir fluir um pouco mais de pesquisa do que no Brasil. E, de forma geral, no mundo, nos anos 90, foi fluindo muita pesquisa sobre o assunto, tá? Então, bom, a gente tem prós aí para o Brasil, uma diversidade biológica muito boa. Então, eles conseguiram já encontrar em outras plantas diversas também fitocannabinoides. Olha só, não é só na maconha, não é só na sativa, índica, que vai ter esses itens que são muito importantes para o equilíbrio, para a homeostase do corpo inteiro. Então, a gente tem laboratórios farmacêuticos que gostam, que estão interessados em mexer com isso, equipes que têm o conhecimento, inclusive fica aí a dica, né, de vocês procurarem associações, que eles dão muito cursos, eles passam muita informação, eles têm médicos e uma equipe capacitada também, caso alguém aí queira indicar, tá? Para começar um acompanhamento. E aí, bom, diversidade cultural, porque tem culturas que usam de diferentes formas, de formas religiosas, por exemplo. Não só, por exemplo, especificamente ali na Índia, mas na China, aqui no Brasil também, né? A gente tem vários indígenas, vários quilombos que vão usando de formas cada vez mais diferentes. Então, esse contato, não só, né, assim, na ciência farmacêutica, está para além. É mais um item aí da Terra para a gente interagir, né? Conhecimentos tradicionais. Limitação. Ai. Tem aí, ó, falta de política de conservação, né? Vai cortando todas as plantas, políticas que não priorizam as plantas nativas do Brasil. Então, a gente vai ver mais para frente como é que colocam outras plantas que não são daqui, dão destaque para elas, tanto em pesquisas, quanto na praticidade do dia a dia que a gente vai ver. Então, os pesquisadores, eles às vezes conseguem aprovar a pesquisa com plantas exóticas. São nem plantas daqui, mas a pesquisa é aprovada. Então, olha que interessante, né? Vamos aprovar pesquisas com plantas aqui do Brasil. Por que a gente está aí olhando tanto para fora, né? Então,
até dificuldade para entrar em contato com o conhecimento tradicional, porque às vezes eles não deixam, né? Não, você não vai fazer pesquisa em tal local, por exemplo, ou sobre tal assunto. Então, eu deveria poder acessar. Se eu não estou destruindo, se eu não estou causando ali um impacto negativo, de onde que eles tiram nessas informações de que não, vamos manter afastado? Porque tem muita informação boa ali, né, que pode tirar o monopólio de alguns aí, né? E aí, bom, commodities, agronegócio, a gente pode pensar até no grande lucro da indústria farmacêutica, falta de cursos de fitoterapia. Então, por que a gente ignora a fitoterapia, sendo que ela tem funcionalidade, tem provas de que ela funciona? O que a gente está fazendo com essas universidades? A gente está tirando e colocando e focando muito no assunto e fingindo que outros não existem, né? Como que esses profissionais estão sendo capacitados? Mas vamos lá, vamos fluir. Bom, no SUS, teve notícias aí recentemente, né, de Niterói, no Rio de Janeiro, deles já estarem conseguindo fazer aí com cannabis, né, várias medicações, acompanhamento aí com as pessoas, então Rio de Janeiro está brilhando. E aí, bom, o SUS, ele veio também, né, oriundo da Segunda Guerra Mundial, né, no mundo, os impactos aí, teve essa modificação de como a gente vai tratar o sistema de saúde globalmente, né, e aí, bom, a gente vê a saúde como responsabilidade estatal, também, claro que o sujeito tem que ter sua responsabilidade, né, mas é responsabilidade do Estado, mesmo ele jogando com capitalismo. Então não tem problema nenhum. O Brasil está lá capitalista, fazendo ali os comércios dele, mas ele tem responsabilidade sobre as pessoas. Aí vamos lá aos exemplos, né? Dos fitoterápicos que deveriam ter na rede do SUS, dos 12, 4 são brasileiros. Tá vendo o que eu falei? Né? O que é isso? A gente tem um monte de planta, gente, né? Então é importante a gente entender para que nossas plantas servem, para a gente ter cada vez mais facilidade de acesso. Não tem farmácia em toda esquina, a gente poderia ter também, né, mais acesso a essas informações, a medicamentos aí com mais facilidade, né? Inclusive com a maconha. Por que tem tanta dificuldade? Né, assim, por que eu vou ter que pegar só no SUS o meu remédio? Porque o posto, ele está ali localizado, né, assim, olha o tanto de farmácia que tem por aí. É algo que quando a gente começa a avaliar, começa a não fazer muito sentido ali, né, até porque tem muita dificuldade, às vezes, em conseguir atendimento no SUS. O SUS é muito bom, mas ele pode melhorar também, né? Então, se eu tô com uma urgência, meu remédio acabou, o médico tirou férias, isso e aquilo, e aí eu vou ficar sem? É importante que eu tenha outras formas de acesso à minha saúde que está em risco, né? Assim. E aí, bom, o IBGE está mostrando as despesas do governo brasileiro em 2019, então não faz tanto tempo, né? Em saúde. Corresponde a 3,8% do PIB desse ano que eles viram. E aí, quando a gente vai pegar outros países que participam aí dessa cooperação do desenvolvimento econômico, uma média é muito maior, tá vendo? 6,5. E aí, aqui está mostrando outros países que vêm antes, que colocam mais economia na saúde, e a gente está aqui. Depois da gente só tem o México. Então, é algo aí para a gente pensar. Como é que é isso? Que falam tanto que o governo já gasta dinheiro demais com saúde, mas do que a gente está falando de verdade? Será que é realmente isso? Será que as informações que estão chegando para a gente estão tendenciosas? Então, por isso que eu coloquei também essa capa da Veja, falando aí de tabus, porque a mídia já fez muito papel contra a cannabis, né, assim, e isso é muito preocupante, porque eles são tendenciosos, né, quem está pagando ali para eles estarem falando isso? Então, a gente tem que ter sempre o olho aberto, tá? Farmácias vivas, então a gente poderia ter um plantio nos postos, e o plantio fazer várias extrações, inclusive aqui, tá vendo, ó, com farinhas, né, podendo fazer medicamentos fitoterápicos, e quem sabe mais para frente, igual está mostrando essa lei que está há 2 anos aí para chegar no Senado, para ter o cultivo dessas plantas aí no SUS, para facilitar cada vez mais o acesso, né? E aí está mostrando uma outra lei para fornecer, né, gratuitamente medicamentos que tenham aí como base o canabidiol, que tenha o THC também pelo SUS, e aqui mostra que tem vários estados que está aprovado, mas não quer dizer que está em vigor, por exemplo. Então, assim, tem várias leis sobre cannabis aí,
e vai uma tirando o poder de outra, vai uma acrescentando, então requer aí muito estudo, tá? E aí, bom, a importação, crescimento gigante, a gente compra muito, né? Então, se a gente parasse de comprar, a gente poderia render muito dinheiro para o Brasil, olha só, 2 bilhões até 2025. E assim, né? Dinheiro a gente não está podendo jogar fora. Então, o que é isso que a gente poderia estar fazendo com esses 2 bilhões, né? E aqui está mostrando um pouquinho das farmácias que poderia ter no Brasil. Fica aí também o feedback, né? Tem muita pouca. Olha o tamanho do Brasil, olha os pontinhos que tem aqui. Pouco funcional, né? Deveria ter mais. Vamos lá. No Brasil, chegou com os escravos, vinham nas bonecas de pano, sementes, por exemplo, vinham nas cangas deles. E aí o pessoal falava que era o ópio dos pobres, sendo que hoje não tem nada a ver, a ciência prova que são coisas totalmente diferentes, e os indígenas também eram muito vinculados, então a gente já vai falando desde então de um viés racista. Então aqui embaixo está falando, né, cannabis ou maconha? Então eu estou embranquecendo meu discurso quando eu falo cannabis, eu estou colocando ele científico quando eu estou falando de cannabis, mas é a mesma planta, mas quando eu falo de maconha, a gente está falando de um estereótipo, de um estigma, já pensa ali em alguma coisa ruim, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de CBD, não é a mesma coisa que maconha, é um dos componentes. Então, quando falam tanto CBD, 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 será que não ajuda a fingir que a maconha é ruim, mas o CBD é bom? Então, quem está compartilhando essas informações, será que está conseguindo passar a procedência devida que merece? Né? Porque falam que THC faz muito mal, queima neurônio, e muito pelo contrário, a gente está trabalhando com o sistema neuroregenerativo da cabeça, do corpo, né? Assim, então, pelo contrário, no lugar de atrapalhar na memória, por exemplo, né? Inclusive em transtorno, né, de, vamos supor, né, voltei da guerra, às vezes pode ser interessante a pessoa dar uma esquecidinha, né, momentaneamente ali, de alguns pontos para conseguir dar conta, e aí fala, ó, não usa tanto THC, vamos usar outros componentes aí, para a gente, aos poucos, ir trabalhando com essa memória, né? E aí, bom, inclusive THC, tá vendo aqui, ó, mostra na dor, náusea, esclerose múltipla, enfim. A coroa, lá antigamente, né, sofria de dor de cabeça, então ela usava chá, ela fumava, ela incentivava aí que a gente tivesse, né, fibra, seja comprando, seja fazendo. E aí, a partir de 1936, teve a proibição do plantio aqui no Brasil, mas antes já teve outras proibições também, tá? Vou passar aqui. E aí, bom, tem aí uma propaganda, poderia trazer várias fotos na época, tá vendo? Industrializado, vamos colocar assim. E aí tinha aí cigarros índicos, né, para asma, catarro, insônia. Então, no século XIX, as farmácias, ó, vendiam tranquilamente, mas para quem tem dinheiro. Então, olha só que interessante. Cadê o tabu? Né, assim, inclusive dava para comprar, inclusive sem receita médica, se você pagasse um pouco mais caro. Então, a gente está falando só da maconha? Ou a gente está falando de outros vieses envolvidos aí também, né? Se você pode comprar, você então é um ser humano digno, vamos supor assim, né? Tem lá suas vantagens. E aí está mostrando que os cigarros índicos, né, em 26, podiam ser comprados. Mas, né, no Brasil, em 1830, ali, bem antes, né, o uso recreativo já estava complicado. Depois, em São Paulo, ali também proibiu. Os medicinal também estava polêmico, né? E aí, bom, em 1924, teve a segunda conferência do ópio, internacionalmente, lá em Genebra. Aí nós enviamos o doutor Pernambuco, que veio e começou a falar mal da maconha. E aí ele fez um discurso tão impactante que ela foi colocada na lista 4, junto da heroína, pontuando que ela não tinha vantagens terapêuticas. E aí, só em 2020, né, olha o tempo que ficou, que ela foi tirada dessa lista. Ainda bem. Então, um dos discursos que ele conseguiu mandar para lá, e que era muito falado na época, era esse aqui, ó. A maconha para os negros pensarem que são tão bons quanto os brancos. Então, eu estou falando, sim, de racismo quando a gente está falando sobre proibição e possíveis problemas aí da maconha, tá? Bom, as drogas psicoativas desde sempre estão aí na história, falam que a evolução do ser humano aqui na Terra
por a gente ter usado frutas fermentadas aí, por exemplo, contendo álcool, ajudou a gente a viver melhor, a estar aqui vivendo. E drogas psicoativas estão aqui desde sempre, desde anos, elas têm lá seu valor social, né? Vamos sair, enfim, isso desde sempre. Na religião, às vezes pode ser visto como pecado, mas às vezes pode ser visto de uma forma completamente oposta, né? E aí vai numa dualidade. É saúde ou é doença? É crime, né? Ou tá justo, tá dessa forma? Então é muito simplista a gente está falando dessa forma, né? Não tem nenhum outro aspecto para ser considerado no meio disso, por exemplo, né? Então, é um desprezo científico. A ciência, ela é tendenciosa, é importante a gente considerar isso, tá? E aí, bom, temos funções práticas, né? Então, o café, ele é um estimulante para o trabalho, vamos supor, né? Então, as drogas, elas estão em qualquer classe social, né? É, a faixa etária também a gente consegue encontrar, né? Até com idosos aí, vamos supor. Inclusive, as pesquisas mostram que as crianças não costumam usar maconha, por exemplo, tá? Então, isso aí não precisa vir muito para a questão, não. As profissões também, né? Seja médico, seja isso, aquilo, cada um usa a droga que for mais pertinente para mexer aí na cabeça, na funcionalidade da necessidade do desejo, né? Então, não é um fenômeno moderno, tá? Vamos para a próxima. O álcool, ele foi proibido nos Estados Unidos, foi marcado por muita violência, né, durante essa proibição. E aí começou, né, fabricação clandestina, contrabando, corrupção, coisas que estão aí até hoje, mas vinculados a outros itens, né, cocaína, maconha, etc e tal, explosão de criminalidade, enriquecimento das máfias e uma desmoralização das autoridades, né, assim, vou ir contra a lei mesmo, não concordo, né? Então teve todo esse fuzuê ali na época, e aí era visto como luxos e confortos, o álcool, né, assim, pertencentes a uma classe superior, porque quem podia pagar tinha festas aí incríveis, né? Tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, né, que ele é muito rico, é, eu acho que é Gatsby, alguma coisa assim, e tem um boato de que ele seria aí um vendedor, né, de álcool. Tem várias outras séries e filmes que falam sobre isso, né? Então, teve aí, tá vendo a fotinha da marcha que eles queriam aí que fosse disponibilizado, toda uma lei seca ali na época, né? E aí foi na década de 20 e de 30 que eles começaram a fazer essa marcha, tá? E aí, bom, em 50 e 60, né, 1960, a maconha e outros psicodélicos começaram a ser mais falados. Então, até antes ali dos anos 70, famoso, né, já tinha essa discussão sobre os direitos civis e uma forma de fazer oposição a uma regra. Você pode usar tais coisas, tais outras não, porque eu não quero. Cadê o fundamento desse não quero, não pode, né? E, bom, 1970, vem o movimento hippie, mas também vem a guerra às drogas. Então, nessa época tem aí o narconegócio, que hoje também, né, cada dia ganhando mais dinheiro, e nessa época estava ali cada vez mais o neoliberalismo, o capitalismo com muita competitividade, né, buscando aí cada um por si, seu individualismo, suas dores, seus prazeres, tá? Vamos lá. E aí, em 61, eles separaram países produtores e países consumidores. Então, quando a gente está falando desse assunto, para a gente pensar de onde a gente está falando, né? Porque aqui produz, mas quem consome é lá. E o problema é quem produz, né? Assim, para a gente ir aprofundando quando a gente for pegar para discutir sobre esse assunto, tá? E aí, bom, a gente está falando de uma cruzada moral, tipo as cruzadas antigamente, né? Assim, a gente está falando de xenofobia, de racismo, proibição com fake news, né? Um proibicionismo científico, que olha só, aqui são as pesquisas negativas, falando coisas ruins, tá? Aqui, ó, com psicodélicos. E pesquisas falando coisas boas. Então, olha só, antes estava aqui várias pesquisas falando coisas boas. Aí veio ali guerra às drogas, tá vendo? Ó? E aí começam várias pesquisas falando mal. E as que falam bem. Então, assim, eram aprovadas pesquisas para falar mal, e então você tem que fazer um fuzuê. Eu vou dar um exemplo. Teve um moço que ele queria fazer uma pesquisa para ver cannabis
e tratamento do HIV, da AIDS. E aí não aprovaram, porque ele queria algo positivo. Então ele reformulou e colocou assim: prejuízo da utilização da maconha para tratamento do HIV e AIDS. Foi aprovado. E aí não foi encontrado prejuízo. Então requer muito jogo de cintura para conseguir trabalhar no Brasil, né? Funcionalidade. Proibicionismo tem a ver com um bode expiatório, para a gente manter as desigualdades. Eu vou prender algumas pessoas ali com mais facilidade, eu vou tentar conseguir formas de prender, né, tais nichos. Então, é para criminalizar pessoas negras, pessoas pobres, por exemplo, porque se eu for rico, eu não tenho que ir na biqueira, alguém pega para mim, por exemplo, né, e aí por diante. A gente poderia ficar horas aqui. Então, fumar maconha, igual eu falei, não é comum em criança de idade escolar. Pesquisas apontam que não leva à dependência, não faz usar outras drogas, igual dizem por aí, e não é um fator determinante para a prática de crimes. Vai começar a assaltar, vai começar a matar, vai criar uma máfia. Inclusive, o LSD, né, é usado também para ajudar no alcoolismo, tá? E aqui é um print que eu tirei antes da gente começar, da PubMed. Eu digitei cannabis e está mostrando mais de 32 mil pesquisas científicas que tem a palavra cannabis. Quando a gente coloca endocannabinoide, tem aqui 12 mil. Claro que pode ser que elas se misturem, né? Que numa publicação dessa que tem cannabis, também pode ter escrito endocannabinoide, por exemplo, tá? Mas só para vocês verem como tá a pesquisa. Em cada quadradinho desse daqui está mostrando um ano. Então, em 2023 já fizemos essa quantidade. Aí, ano passado, a gente fez mais pesquisas. No ano anterior também, outras mais pesquisas e assim por diante, tá? Quem vicia? Fica aí uma hipocrisia, né? De propagandas dos anos 80 falando diga não às drogas, mas sempre mostraram tiro, violência, mortes aí, bunda na TV sempre teve, né? Uma espécie de pornografia velada, mas falar sobre drogas, não. Né, sendo que até já teve muita propaganda, né, de cigarro, de álcool por aí, mas outras não. Por que algumas podem e outras não, né? Cadê o fundamento real? E aí um padrão mal adaptativo para quem usa drogas, estou falando de forma geral, é de 11 a 15% dos indivíduos. Então a gente está falando de várias coisas, não só da droga, a gente está falando do ambiente daquela pessoa, de características daquela pessoa, da função que esse item vai ter para aquela pessoa, né? E aqui tem uma pesquisa, né, mostrando quem usa os transtornos, quem, né, termina tendo uma relação ruim, e pessoas que usam, tá vendo? Tá totalmente diferente esse gráfico. Muita gente usa, mas não tem dificuldade, não tem problema. E no decorrer dos anos a gente está vendo um aumento aqui também. Um aumento bem leve, tá? Assim como aqui em cima também aumentou, tá vendo? Quem usa não tem problema em usar. Nesse gráfico não tá pegando álcool, tabaco e medicamentos lícitos. Pegou tudo que é ilegal, tá? Maconha tratando ópio. Então, olha que interessante, né? Aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente está falando de quem tem problema. Então, do tabaco, a cada 3 pessoas que usa, uma vai ter problema. Vai, né, precisar continuar usando, vai ter uma relação mais complicada. Heroína, 1 para 5, cocaína, 1 para 6, álcool, 1 para 7. Tá vendo? Maconha, 1 para 10, tá muito mais seguro que o álcool e essas outras, tá vendo? Inalantes, 1 para 20, psicodélicos, 1 para 20. Então, o que eles estão divulgando por aí, né, sobre essas drogas? Será que a gente está falando sobre isso também? Isso aqui veio de uma pesquisa científica. Tá até o print da aula que eu peguei com o Paulo Moraes, tá vendo? Enfim, outros estimulantes, né, que não sejam de cocaína, 1 para 9, ansiolítico, 1 para 11, analgésicos e opioides, 1 para 11. Então, vamos lá. O tratamento farmacológico, às vezes, ele não é suficiente. Então, se eu quero parar de fumar, repor a nicotina para a pessoa não estar ali fumando, não funciona. Então, o que é que a gente está falando sobre tratamento para as pessoas pararem de usar crack, pararem de usar isso ou aquilo? Não é simplesmente biologia do corpo, mas também, mas não somente isso, que é o que muito é vendido na ciência ultimamente, né? Tem colaboração aí do sistema endocannabinoide para tratar álcool, opiáceos, nicotina, cocaína e outros psicoestimulantes.
E desde 1889, antes do descobrimento do sistema endocannabinoide, que foi em 1900 e bolinhas, 1990, por aí que descobriu. Então é muito recente, tem nem 30 anos direito, né? Tem nem 40. E aí já mostrava que podia tratar o ópio, né? Guerra às drogas. A guerra às drogas mata mais do que os efeitos da droga. A guerra às drogas mata quem não usa droga, cria a ignorância e faz com que novas drogas possam ser feitas também para burlar a lei atual. A droga, tem esse pesquisador, né, McKenna, diz que é uma coisa que causa, né, um comportamento não examinado, obsessivo e habitual. Então, a gente está falando de quê? De jogo, compra, sexo, trabalho, qualquer coisa pode virar uma droga a ponto, né, de ter uma relação complicada aí de vício, por exemplo, né, dependência de novas tecnologias. E aí, a gente está falando sobre isso na TV, porque o que mais tem é propaganda tecnológica de novos celulares, né, assim. Inclusive, tem uma pesquisa com o ProErd, quem participou do ProErd ficou mais tendencioso a usar cigarro, a aceitar maconha e reduziu a sua habilidade de tomada de decisão, tá? Do que as pessoas que não fizeram ProErd, é um estudo novo. Então, assim, meio que deu errado, né? Ainda produziu efeitos iatrogênicos, né? Não foi o que era esperado. E aí, uma propaganda do New York Times, que o Estadão também divulgou, dizendo, né, que quem não bebe não ganha dinheiro e não sobe na carreira. Então, o que é isso? Que outras drogas são bem faladas e outras não, né? Então, bom, até lá no... Catarina, Oi. antes da gente seguir, Yuri levantou a mão, não sei se ele tem algum comentário importante sobre algo que foi falado. Yuri, você pode abrir o microfone. Não, eu só ia fazer dois comentários. Um sobre a proibição da maconha, né? Que ela tem. A Catarina não comentou sobre, mas ela tem até um viés antirreligioso de religiões de matrizes africanas, porque a gente que é de terreiro, a gente começa a estudar, e aí antigamente era usado a maconha como uma forma de facilitar o rebaixamento de consciência para poder incorporar. E aí, né, com todas as dificuldades, os preconceitos, que inclusive fizeram com o sincretismo religioso como uma forma de aceitação das religiões de matrizes africanas, tem essa questão também de uma dificuldade de profissão da fé, né? De você não poder utilizar a maconha como um facilitador, um catalisador para incorporação, então é uma dificuldade, né? E a questão das guerras às drogas, que tem uma forte influência financeira nisso, né? Que a indústria que mais lucra e mais cresce anualmente no mundo é a indústria bélica, a indústria armamentista. E quem mais financia a indústria armamentista é a guerra às drogas. E tem até um meme, né, que todo ano a guerra às drogas ganha um parabéns às drogas, porque ela ganha todo ano a guerra, né? Então, como que tem um financiamento bélico tão grande assim, de guerra às drogas, de um combate, e que isso não acaba? Qual que é o sentido disso, né? É uma guerra mesmo, ou é só uma forma de financiar o crescimento de uma indústria? Uhum. Pois é, inclusive tem esse viés, né? Da capoeira não podia, o samba não podia, tudo que era vinculado, né, aos escravos, eles foram dando um jeito de proibir, né? Então, realmente, a gente não pode ficar tendencioso, né, a aceitar ali o que ouviram sem dar uma pesquisada antes. Tanto é que tem esse viés nos Estados Unidos, né? Vendem muita arma por aí. Mas se a gente pensar na quantidade de pessoas que têm depressão ou no feminicídio, isso deveria já ser o suficiente para não ser discutido no Brasil o armamento para todo mundo, né? O que poderia acontecer. Então a gente está sempre sendo enviesado, né? E aí, bom, lá no Egito, teve lá Napoleão querendo pegar tudo, igual a gente viu na escola, né? E aí ele queria atrapalhar a marinha do Egito, ele tentou interferir na produção do cânhamo na época, foi uma estratégia militar. Então, isso conversa aí com o que a gente acabou de ouvir, né? E aí, bom, em 1800, o Napoleão proibiu uma bebida
que era conhecido como ganja. Às vezes hoje ganja é visto só como uma planta, mas era uma mistura com álcool e afins, e foi assim que chegou lá na França também. Napoleão ajudou a chegar lá, tá? Enfim, como que a gente usa, né? Vamos supor, ela fumada, os efeitos elas são mais rápidos. Então, se eu estou tendo uma crise, pode ser interessante eu conseguir vaporizar ou eu fumar. Mas, se eu consigo, vamos supor, né, usar o óleo aqui debaixo da língua, 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite, os efeitos eles demoram, né, 2h30, 3 horas para começar, mas dura 8 horas. Já se eu fumar, daqui a 3 horas eu não vou estar sentindo efeito. Então, como que eu vou escolher fazer a utilização, né? Assim, se for tópico, creme e assim por diante, né? Então, quem está com dor não pode esperar. Eu não posso correr o risco de ter uma crise epiléptica. Eu não posso começar a ficar aí com tremedeira que eu não vou conseguir fazer as minhas atividades para quem tem Parkinson. Então, isso é muito sério, né? Assim. E aí, bom, os usos vai depender conforme o tipo, então, da doença. E tem pesquisas mostrando que esse óleo artesanal, ele é melhor, alguns aí são melhor do que o farmacêutico. Então, por que eu tenho que ficar restrito o meu modo de usar ali, de comprar, né? Assim, então, de novo, a indústria manipulando, né? E aí, bom, tem aí a saúde e o capitalismo, é muito vendido hoje, né? A nossa saúde é uma mercadoria, só que as pessoas não percebem. Não é normal eu tomar remédio para dor toda semana, não deveria ser, pelo menos. Vai de cada um, caso a caso, né? Mas o que é isso? Que todo mundo tem um remédio na bolsa, né? Assim. E aí, bom, tem né, um brasileiro, Nelson Rodrigues, que ele falou assim: a gente entra num prédio para curar e no outro para prevenir. Não faz sentido isso. A gente tem que trabalhar sempre de uma forma muito junta e compacta para a gente usar o nosso dinheiro de uma forma correta. E hoje o Brasil ainda não consegue fazer a melhor estratégia para tratar da nossa saúde, né? E, claro, né, fala que não tem dinheiro, mas várias empresas não pagam impostos. Então, que dificuldade é essa que está acontecendo? A gente está falando de novo de política e maconha, né? E aí, bom, o CB1, né, o nosso receptor, ele está muito no sistema nervoso central. Já o CB2, ele está em menor quantidade lá, mas ele está no sistema nervoso periférico e no sistema imune. Então, olha como é que está separado, né? E vamos começar a falar das doenças, que aí a gente já vai caminhando para o final. Aqui a gente está falando da epilepsia, essa síndrome que eu não consigo nem falar o nome, Lennox-Gastaut, não consigo falar. Mas, enfim, na epilepsia, muitas vezes eles precisam de usar o serviço de urgência. Então, além de gastar aí um dinheiro do governo, né, um extra ali na emergência, quem sabe se eles tivessem mais acesso não funcionaria, para não deixar o remédio terminar, né, acabar antes, enfim. Países em desenvolvimento costumam ter mais casos, tem a ver aí com vários fenômenos, desde estresse até outros pontos também, né? E aí, olha só, 1/4 dos pacientes, que são quase 70 milhões de pessoas aí que têm epilepsia, não tem acesso a fármacos convencionais. 1/4 é muita coisa, né? Então, vamos tentar facilitar. O que está acontecendo? O que está sendo feito sobre isso? Aqui está até mostrando, né, que os flavonoides ajudam. Então, não é só THC, não é só CBD, gente, tá? E aí, bom, como é que funciona? Ter muito glutamato liberado no corpo, relacionado aí também ao cálcio, esses dois conversam muito, vai fazer mal, vai ajudar a ter uma crise. Então, os endocannabinoides ajudam nesse influxo, para não ter muito cálcio, assim como para não ter muito glutamato. Então, a gente está falando na neurotransmissão, bloqueou, não, para de produzir, não, aqui você não vai entrar, porque já encaixou, então não tem como o cálcio encaixar, porque já tem um endocannabinoide encaixado, por exemplo, ali no receptor, né? Então, é muito esperto a forma que eles conseguem trabalhar no corpo, né? Então, às vezes, eles usam uma modalidade de ter mais CBD, 20/1, e menos THC, mas isso varia de pessoa para pessoa. Com cannabis, tem uma redução de quase 90% nas crises, e essa síndrome, que eu coloquei também, corresponde a 5% das epilepsias. Então, é importante a gente ver que não é só epilepsia pura, né? Autismo. A gente consegue ver uns efeitos negativos que pode ser que ocorram, mas são leves, como tontura, insônia, cólica, ganho de peso, mas os remédios comuns têm extremamente mais efeitos, e aí a gente já vai questionando quanto que eles realmente funcionam, tá?
Mas o que a gente vê? Diminui o ataque de raiva, automutilação, eles ficam mais atentos, começam a falar. Imagina que é emocionante, né? Assim, para os pais. O sono melhora. Então, o efeito não é só da pessoa que está usando, está impactando a família também, está impactando cuidadores também, né? Assim, não houve dano cognitivo, que as pessoas têm muito receio com o THC quando a gente fala disso, né? Então, vai ter menos hiperatividade, melhor cognição, interação social, depressão, ansiedade. Então, que os efeitos negativos leves que pode ser que nem ocorram comparado com essa parte positiva, né? Fizeram uns testes, né, da pesquisa, e aí acabou a pesquisa, saiu o resultado e as famílias falaram o quê? Por favor, deixa eu continuar usando, me ajuda a conseguir obter maconha, porque fez muito bem para o meu filho. E aí, numa pesquisa aí, saiu que 20% não teve melhora, ou melhorou pouco. Mas ainda assim, quando a gente vai pegando outras pesquisas, esse número vai modificando um pouco, tá? Então, a gente tem que pensar que, às vezes, tratam muito sintoma, né? Assim, um sintoma específico. E aí vão usar de tudo: antipsicótico, anticonvulsivante, benzodiazepínico, que pode ser, né? Muita facilidade para viciar. Mas a cannabis, ela consegue fazer essa movimentação no corpo inteiro sem que eu precise usar um antipsicótico, aí eu também vou usar um anticonvulsivante, aí eu também vou usar algo para ele relaxar, também vou usar. Não, gente, polifarmácia não faz bem, tá dando dinheiro para a indústria, tá? E aqui a gente enfatiza, né? Antipsicóticos nem sempre funcionam. E aí tem aquilo, né? Não adianta eu dar maconha e não cuidar do restante da minha saúde. Eu preciso tratar esse terreno. E a medicina não quer necessariamente, né? Quem está mal informado, quem não é um profissional ético, vamos colocar assim, só quer tratar o sintoma. Tá com dor de cabeça? Toma. Mas e o restante do seu corpo, né? Que pode estar colaborando também para essa dor de cabeça. Câncer. Aqui tem uma quantidade, né, das pessoas aí do sexo feminino, bem atual. E aí, bom, numa pesquisa com quase 3.000 pessoas, predomínio aí de mulheres, tinha vários tumores, de mama, pulmão e tudo mais. 95% teve melhora. É muita coisa, gente, tá? E aí, bom, o pessoal tem formigamento nos pés, questão nas unhas, tem a ver com as terminações nervosas periféricas. Lembra que eu falei do CB2, sistema nervoso periférico, conversa muito, né? E não tem relação do câncer de pulmão com o uso de cannabis fumada. Fizeram uma pesquisa, então quem não misturava e só fumava maconha, mostrou que não tiveram câncer de pulmão não, tá? E aí, bom, aqui tá mostrando o quê? Vamos lá. Aqui é no quadrado 1, controle. É a forma que estava lá, o câncer, beleza? Aí colocaram o 2, que é um tratamento comum. Vamos pensar como se fosse uma quimioterapia, um remédio, um comprimido que ele vai usar, beleza? Um tratamento convencional. O quadrado 3 está mostrando apenas tratado com cannabis, tá vendo? Agonista do CB1 e CB2. Colocou para funcionar CB1 e CB2. E aí, quando coloca os dois juntos, olha o que aconteceu com o câncer, que são essas bolinhas aí. Diminuiu drasticamente. Então, a gente não está falando sobre, só vamos usar maconha e cancela todo o resto. Não é sobre isso, tá? E aí, com cuidado paliativo, que acontece muito com o câncer, né? Ele não deveria estar nas últimas opções. Ele tem que estar ali sempre acompanhado. E a cannabis conversa muito com esse cuidado paliativo. Aqui tem uma outra imagem também do câncer de mama, agora com radioterapia e CBD. Olha o que aconteceu nesse último vidrinho aqui embaixo. É incrível quando a gente junta os dois. E em cima era só o CBD. Tá vendo? Olha que interessante, gente. E aí, bom, olha a incoerência também desses profissionais. Pegaram 172, tá? 73% falaram que tinha benefício. 60 desses, né, nunca recomendaram. 54% não estão confortáveis em fazer isso, prescrever. Mas 81% diz que deveria estar disponível com receita médica. Então, assim, o que é isso? Você está confortável para prescrever remédio que às vezes nem funciona direito? Né? O quanto que a gente consegue estar ali disponível para fazer o melhor do nosso serviço para aquela pessoa que precisa, que pode ser que ela morra, né, assim. E aí, bom, tem esse viés, a imunoterapia, ela pode ser conflitiva com a cannabis, tá? Então, dependendo do tratamento, pode não ser bom
usar aí a cannabis. Eles têm toda uma pesquisa, né, manda para o laboratório para ver qual célula vai ser compatível, se ela tem ali uma abertura para encaixar no CB1 ou CB2, se tiver, aí pode ser que funcione usar, se não tiver, pode atrapalhar, tá? E aí ajuda na náusea, no vômito, na anorexia, assim como o tratamento com HIV também, né, aproxima muito. Homens, tá vendo? Tem muitos casos, gente. E aí, bom, o CBD inibe o crescimento do câncer de mama. Não é só que evita ter câncer também, tá? Então, algo para a gente saber é, olha só que interessante. O CBD, ele produz uma resistência da entrada do hormônio no crescimento da célula. Então, ela não cresce, né, para ela ali se dividir em duas. Então, se ela se expressa nesse receptor, vai bloquear o hormônio da célula, vai diminuir o poder de divisão. Ela vai mudar a superfície da célula maligna para que ela não secrete uma substância que atrai as células de defesa. As células de defesa ficam confusas e começam a comer o nosso tecido normal e o câncer vai crescendo atrás. Então, o CBD vai ajudar a elas não conseguirem fazer isso, não vai chamar aí as células de defesa, vai trabalhar de uma forma muito boa para não destruir os ossos. Termina que é o nosso corpo fazendo esse serviço manipulado pelo câncer, vamos colocar assim, para ver se ajuda a gravar. E ajuda na nutrição, para o câncer não conseguir se nutrir, para ele não conseguir mais sangue, para ele ir crescendo, por exemplo, tá? Então, a cannabis e a quimioterapia juntos pode funcionar muito bem. Com câncer, a gente consegue ver 84 mil pacientes na pesquisa, 34 mil usando cannabis. E eles queriam ver a associação com câncer de bexiga. E aí eles viram que quem usou cannabis tem menos chance de ter câncer de bexiga, que realmente está vinculada ao tabagismo, por exemplo. As pessoas vinculam câncer de pulmão, aí tá aqui, ó, o tabagismo e câncer de pulmão tem 70% de relação, mas não é 100%, tá vendo? E aí, bom, ao último slide de câncer, encontraram numa múmia que tinha potes ali com ela de cannabis, pode ser que além de uma queda, ela tenha morrido de câncer de mama. E desde aquela época foi tratado com cannabis. Então, o que a gente está fazendo com o nosso sistema de saúde e a vida dessas pessoas, tá? Próximo. Essa série ela é muito boa, ela é baseada em fatos reais aí, do tratamento de ópio. Essa indústria realmente existe e ganhou muito dinheiro viciando muita gente nos Estados Unidos, e ela tem vindo cada vez mais para as Américas e para os países em desenvolvimento, porque ela trata dor crônica, ela mexe com opioides, e é um opioide que vicia muito, tá? Então, o brasileiro, né, pessoal em desenvolvimento aí desses países, né, como os nossos, sofre muito disso. E aí, bom, a dependência com o opioide, né, pode tratar inicialmente com CBD, depois ir acrescentando THC, aí a gente vai, depois de 1 a 4 semanas, começa a ir tirando a endorfina, né, o que a pessoa ali está acostumada a usar, mas se já tiver acertado a quantidade da dose da cannabis, não é porque eu mediquei que eu já acertei a quantidade, tá? Então, tem muito abuso, e é isso, né? É um absurdo. Inclusive, quando a gente viu uma pesquisa de cannabis e opioide, não precisou ficar aumentando a dosagem de opioide, que geralmente vai aumentando, porque para de fazer efeito, o corpo vai viciando, fica dependente. Com cannabis, não precisou de aumentar as doses, tá? Ansiedade. Tem aqui esse mapinha mostrando no mundo, Brasil aí, né, na América tá complicado. E aí, bom, tem uma moça que encontraram que ela tem muita anandamida, o nosso endocannabinoide. Ela tem deficiência em degradar ele, então ela fica em grande quantidade no corpo, e isso é dela, do corpo dela. Ela não tem ansiedade, né, o coração ali não dispara, por exemplo. Então, ela tem 2 vezes mais que o comum. E isso pode ser complicado também, porque a gente precisa de ter o nosso sistema de fuga ou luta. Então, quando a gente está falando do que a gente faz com o nosso sistema endocannabinoide, é para manter a gente vivo e não colocar a gente em risco. Então, é importante que a gente consiga degradar também os nossos endocannabinoides. E aí, bom, fizeram uma pesquisa na época do Covid, né, fizeram esse acompanhamento de 14 a 28 dias com quem estava na linha de frente, usando cannabis, e diminuíram a ansiedade deles, tá? Ansiedade. Geralmente pode ser usado, né, vários tipos de remédios que eu citei aqui, da recaptação da serotonina, com a noradrenalina, e aí tem outros mais complexos, né?
hipnótico, anticonvulsivante, sendo que a cannabis pode ajudar muito. 40% a 60% continuam com sintomas residuais, então até que ponto a indústria farmacêutica está fazendo um trabalho excelentíssimo, né? Ajuda, mas fica faltando uma quantidade relevante. Dificuldade em acessar o tratamento. Benzodiazepínico, com meia-vida curta, pode dar mais risco ainda de viciar, e continua podendo ter o risco de não funcionar tão bem no corpo. E o que eles podem causar? Abstinência, disfunção sexual, prejuízo cognitivo e psicomotor, insônia e ganho de peso. A maconha trabalha com tudo isso daqui de uma forma mais positiva e funcional, tá? Vamos lá. E ainda fala, ó, o uso inicial da planta pode gerar redução, melhorou a ansiedade. Mas o uso crônico, se a gente não for trabalhando na dosagem, pode causar um ataque de pânico, se a pessoa começar a usar sem pensar sobre, quando a gente está falando de uma doença, de algo que impacta. Então, a gente tem que tomar cuidado de como que vai ser essa dosagem, tá? Eles viram que as drogas, né, que vinham, eu vou falar droga porque, né, é o que dizem por aí, mas vamos falar da planta também, que vinha da Guiana, né, assim, das Áfricas ali, dos indianos, que era usado nesse viés ritualítico e terapêutico, tinha pouco CBD, tá vendo? 0,5%, e THC 3%. Aí pegaram um skunk, foram ver o que estava chegando, né, da Colômbia, na Venezuela, há uns 9 anos aí, e assim, tem 17, 20% de THC, então nem se compara com a maconha que tinha lá atrás, que estava sendo proibida, falando que dava prejuízo para quem usava. Então, assim, baixa dose de THC, ansiolítico. Alta dose de THC, você pode ter uma ansiedade, uma crise de pânico, um ataque cardíaco. Então, a gente tem que entender o que é isso que está sendo consumido que a pessoa compra e não sabe, né? Porque vai parecer que o corpo está passando por um estresse agudo, vai mexer no seu sistema límbico, na amígdala, vai de cada um, tá? Então, uma dosagem que a gente fala que é baixa é 7 miligramas de THC. Uma mediana usada aí para tratamento, né, pode ser 18, de 7 a 18 uma mediana, e mais de 18 a alta dosagem. Em um cigarro, pode ser que tenha 200 miligramas. Mas olha que interessante, fizeram essa quantidade aqui por dia, 1.500 miligramas por dia. Não teve retardo motor nessa pesquisa, não teve efeito negativo de humor, claro que vai de pessoa para pessoa, tá? Vamos lá. Ansiedade. Não há relato de CBD fazendo mal. Ou ele vai fazer bem, ou ele não vai ter efeito negativo, ele não vai causar ansiedade, tá? E não causa tolerância, você não vai ter que ficar aumentando a dose do THC, do CBD. Já o THC pode ser que ele cause tolerância. Então, falam que dar umas pausas pode ajudar. Quem conhece gente que fuma sabe que vai fumando um pouquinho cada vez mais para dar ali a sensação que eles querem, né? E aí, bom, os terpenos que a gente falou lá atrás, tem, né, eles podem fazer óleos essenciais, tem o mirceno, que tem um cheiro de manga, linalol, que é um cheiro de lavanda, limoneno, né, assim, de limão, cheiro cítrico, e eles podem ter vários vieses também para ajudar, não só o CBD e o THC, eu vou falar o tempo inteiro isso aqui, tá? Então, o que eu falei da recuperação de memórias, né, o pineno, né, ele pode ser que ajude muito com a memória, então vamos usar numa dose moderada se a pessoa passou por um evento traumático, tá? E aí o Brasil sempre com muita ansiedade. Tem pessoa que é sensível ao THC, vários motivos, polimorfismo genético, genética dela, ou metaboliza muito lentamente, então é de pessoa para pessoa. Tá vendo esse gráfico? É um U ao contrário, baixa dose ansiolítico, vai melhorando. Agora, se colocar muita dose, já vai voltar a te causar ansiedade. Então, tem um ponto perfeito ali para não causar ansiedade, beleza? Alzheimer e Parkinson. Doença neurodegenerativa, cannabis ajuda diretamente nisso. Como vocês podem ver, nós temos muitos idosos
Em 2100, a expectativa é que a gente tenha muito mais, tá vendo? 3,1 bilhões. No mundo, tem muita gente que tem Alzheimer, tá vendo? 36 milhões, 10 milhões Parkinson. Pegando outras demências, chega a 50 milhões. A expectativa para 2030 é que tenha mais de 70 milhões de pessoas aí com Alzheimer, por exemplo. Então, a gente tem que entender que a maconha pode ajudar. Em 10 para 4, né? A cada 10 pessoas, 4 pode ser que tenham a partir de 80 anos. Então, isso pode chegar na nossa família, nos nossos amigos ou até mesmo em nós, né? E prejuízo funcional e afins. Nesse quadro está mostrando vários vieses que ajudam, e também tem outros, mas eu fiquei assim, eu vou ficar 30 dias falando, né? Vamos tentar resumir. E aí, bom, tem muita comorbidade, consegue ajudar, então, a não ter. E vamos pontuar aqui, os remédios usados, eles podem não ser muito positivos para esses vieses neuropsicológicos, tá? Então, pode ser que não ajude no sono, ou na agressividade, ou na agitação. Então, vai sempre acrescentando mais um remédio para ajudar num outro aspecto que esse remédio não consegue ajudar. E coloca mais um para ver se ajuda nesse outro sintoma, né? Então, vai desde olfato, sonhos vívidos, né? Assim, afeta muito. Eles não conseguem andar muito bem, né? Então, olha só, nos sintomas não motores do Parkinson, os remédios têm dificuldade para lidar. Então, a cannabis consegue lidar tanto com os motores, tanto com os outros sintomas, né? Vamos lá. Alzheimer e CB1. CB1, CB2, com o Parkinson. Olha só as partes do corpo que eles trabalham, né, assim. Então, consegue funcionar muito bem. Vai caber a gente entender se eu vou pegar uma planta com mais, né, ativadores ali do CB1 ou então do CB2. Fibromialgia, mais de 25 milhões de pessoas têm aí no Brasil. A gente é recordista mundial, parabéns, em ter transtorno de ansiedade. E um dos países que mais consome Rivotril, clonazepam, a gente sabe aí que vicia, a gente só não compra mais que anticoncepcional. Olha que absurdo, né? Assim, então, o sistema endocannabinoide trabalha com células imunológicas, a fibromialgia também trabalha com elas, mas um ponto negativo. A anandamida, ela consegue funcionar de uma forma muito próxima do THC. Então, cara, qual que é o problema do THC? A gente está produzindo algo muito parecido com ele. Tá vendo o que eu falei da dor crônica? Que vem as indústrias de opiáceo procurar a gente? 37% dos brasileiros sofrem. Dor crônica é a partir de 3 meses que você ficou sentindo dor intensa e não para. A cannabis reduz inflamação, está muito vinculada à fibromialgia, tá? Então, assim, a gente tem que acompanhar. Não adianta só prescrever. Chegando aí no final também, o que vem mais aí da psicologia? Esse moço, né, o Jacques, não consigo falar, Morel, enfim, ele começou a estudar, olha a época que ele nasceu, 1800, os efeitos psicoativos, ele tinha um clube dos rachinchins que usavam ali a planta, o Victor Hugo, que fez Os Miseráveis, estava lá participando, temos artistas, e aí, bom, eles viram desde aquela época, né, maconha e psicose, né, o que tinha ali de relação, e o CBD é usado como antipsicótico, para tratar os efeitos ali, quando a pessoa tem uma crise ou alguma coisa assim, tá? Então, a gente fala de uma mudança na percepção do tempo. Inicialmente, os efeitos ficam cada vez mais intensos quando a pessoa não usa e começa a usar, né? Uma excitação intelectual, fica, né? A pessoa se sente ali mais potente, uma dissociação de ideias também pode ter, ficou meio perdido, né? Então, uma dificuldade de seguir novos fluxos de pensamento, seguir uma linha ali de pensamento, dificuldade de fixar, né, o que eu estou pensando. De forma geral, vem vários fenômenos psicossensoriais, né, assim. Então, olha que interessante, né, percepção de formas e significados particulares. Então, nunca tinha reparado naquele móvel na minha sala. Você começa a ter um contato com o seu ambiente físico de uma forma diferente. E isso tem a ver também com cuidados paliativos, né? Se a gente está prestes aí a morrer, a cannabis pode ajudar, tendo uma percepção diferente das coisas que têm acontecido naquele instante presente, tá? Então, aqui está mostrando, ó, tendência a rir, percepção aguda dos sons, então vou colocar uma música que vai ser mais gostoso de ouvir, por exemplo, tá? Então, percepção tátil,
né? Por isso que tem gente que gosta de usar para sexo determinadas plantas. Bom, fala que pode enfraquecer a memória imediata, mas se for muito alta a dose. Em baixas doses é mais tranquilo, você vai poder desenvolver tarefas intelectuais mais complexas, inclusive, tá? E aí, um ponto muito interessante é o desaparecimento das barreiras sociais, tabus morais e culturais, diferenciando uma personalidade superficial de quem você realmente é. Pode ser que te incomode ali, né? Você vai terminar falando umas verdades ali. E aí, bom, cuidados paliativos, né? Eu tenho que entender se meu paciente quer usar cannabis, porque é importante que eu escute a preferência dele. Pode ser que ele não queira, mas pode ser que faça muito bem para ele, sim, né? Então, o nosso estresse, ele é muito alto. Então, o nosso corpo, o nosso sistema endocannabinoide, ele pode não estar conseguindo dar conta de nivelar tudo isso. No decorrer dos anos, então, vai ficando cada vez mais difícil. Não adianta a gente viver mais se a gente não está vivendo bem. Então, do que adianta eu estender 3, 7 anos se a pessoa vai viver com plena dor? Não faz muito sentido, né? Tem pontos aí para a gente ir desenvolvendo, sendo que com a cannabis ela consiga viver de uma forma mais tranquila esses anos extras, né? Então, a gente tem que pensar até na via, porque se eu for recomendar um remédio específico, vai demorar 3 meses para ele chegar aqui, meu idoso já morreu. Ou então, meu jovem em cuidado paliativo já faleceu. Então, a gente tem que ter uma facilidade de acesso, tá? E aí, bom, eles podem ter maior facilidade para falar, né, no final da vida, faz toda a diferença, mais aceitação com a morte, com a questão, mudança de foco do problema, né, a redução do medo, redução da fadiga, da ansiedade, da depressão. E aí, o último slide, né, do padre Ticão, que era um padre que fez cursos, inclusive esse curso da Unifesp de origem dele também, né, lá na faculdade, e ele falava que uma lei que não humaniza não precisa ser seguida. O que a gente está fazendo com a medicina no Brasil, né? Então, bom, era isso, tá aí meu contato, meu Instagram. Eu tentei ser rápida, gente, mas é muita informação, mas eu tentei dar uma pincelada aí pra gente, tá? Muito, muito bom, Catarina. Acho que foi uma explanação maravilhosa. Eu aprendi muita coisa aqui hoje. Achei muito interessante a sua dinâmica de transmitir, né? Então, da minha parte, né, tem meus elogios, meus parabéns. E queria saber se alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Depois também, se vocês quiserem me procurar, eu vou passando as fontes, tá? Peguei tudo de artigo científico mesmo, tá? A Inês está mandando palminhas aí para Catarina. Catarina sempre impecável. Obrigada pelo comentário, Yuri. Bom, pessoal, é isso então. Se então não houver perguntas, né, nem comentários, a gente agradece a presença de vocês, a explanação da Catarina. A gente está à disposição, quem quiser conhecer mais sobre o ato analítico, sobre a escola, ou quiser também entrar em contato com a Catarina, fiquem à vontade, tá bom? O grupo que vocês estão, é um grupo do Ato Analítico de BH para participantes externos, e lá a gente compartilha todas as atividades presenciais e também online do núcleo. Então, todo mês a gente vai ter uma atividade online aqui diferente, e é sempre nesse grupo que a gente vai divulgar, vai mandar os links. Então, fiquem à vontade para permanecer. A gente não vai ficar lotando vocês de mensagens, tá? Só o necessário. Tá? E no mais, obrigado. A gente se vê numa próxima, então. Eu que agradeço, gente. Tchauzinho, hein? Obrigada.